Oi, pessoal. Até esqueci que já tava no ar. Bom dia. Hoje é dia 3 de novembro, às 9 horas da manhã. E a temática da manhã é: meus acessórios não duram nada. Já estamos com algumas pessoas online. Bom dia para você. Vamos conversar um pouquinho sobre acessórios, silhuete? Eu vou dividir com você nessa manhã um pouquinho da minha própria experiência sobre acessórios, como eu penso, as minhas observações, as coisas que eu vivi, né? E as experiências que tive. Bom dia, Zina. Super dia. Bom dia, Camila. Super dia. Nós vamos conversar, pessoal, sobre uma coisa que pode ajudar você. Bom dia, Alexandra. Que pode ajudar você no seu dia a dia aí. Pode fazer você... bom dia, Carla. Você se organizar, né? E você conseguir pensar, né? Na hora que você tiver com um problema, ou então que você realmente evite os problemas, né? Que você se antecipe a eles, que eu sempre converso com os meus alunos sobre essas coisas, né? Da gente se antecipar os problemas. Eu vou chegar mais perto. Tem gente que tá reclamando. Oi, Lu, bom dia. Tem gente que tá reclamando que tá muito baixo. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre acessórios, sobre base de corte, sobre lâmina, sobre o dia a dia com silhuete. Gostaria que vocês também dividissem a experiência de vocês com relação a isso. E vou dividir com vocês algumas experiências de outros usuários que no decorrer desse tempo que eu tô aqui, oi, Francisca, bom dia. Acabei presenciando, acabei vendo, né, algumas coisas, algumas tentativas. Oi, Silvana, bom dia. Algumas tentativas, às vezes, de solucionar, né, algumas coisas. E essas tentativas foram frustradas. E não só isso, né, gente? Também para nossa vida, para o nosso dia a dia, como é que a gente vai resolver os problemas, como que a gente vai lidar com eles, né? Oi, Larissa, bom dia. Quando a gente tem um acessório. Bom dia, Caroline Tavares. Bom dia. E também dar algumas dicas, obviamente, conversarmos e batermos um papo e eu ouvir vocês e vocês ouvirem a mim. Oi, Vânia. Bom dia, Vânia. Chamem seus amigos pra gente bater esse papo e vamos conversar. Débora Rebelo, bom dia. Vamos conversar. Oi, Itana, bom dia. Itana Brasil. Oi, Joane. Joane Caritas, bom dia. Rita, bom dia. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês aí nessa manhã? Todo mundo animado? Então, o que me motivou... Oi, Cari. Oi, Cari Lins. Bom dia. O que me motivou a vir aqui eu não ia fazer nada, mas aí o Alex Falcão me chamou a atenção. Ele falou comigo sobre isso semana passada, mas eu estava bastante ocupada e não consegui prestar atenção no que estava acontecendo aqui no próprio grupo. E também hoje de manhã eu vi um post da própria aluna Bruna falando sobre isso, da aluna Lembranças. Oi, Elisângela, bom dia. E aí eu fui olhar, tinha um post aqui no grupo sobre... Bom dia, Daisy, sobre colocar óleo, né, na lâmina. Não tem problema colocar óleo na lâmina? Colocar um desengripante na lâmina não tem problema, claro que não. E colocar óleo na lâmina tem problema. Tem problema porque assim, bom dia, Moniquinha. Tudo bem, vai estragar a lâmina é baratinha, você pode comprar outra e tudo mais. Só que tem gente que não entende as coisas, né? E aí teve um caso, vou contar a primeira experiência pra vocês, o primeiro case, né? De uma pessoa que colocou
óleo de cozinha, sabe quando o pessoal fala, vamos lubrificar o rolete, aquele carrinho da lâmina? Então, veja bem. Oi, Patrícia. Pode lubrificar aquele carrinho da lâmina? Pode, desde que você coloque um desengripante lá. Não óleo de cozinha, né? Não qualquer óleo que você acha que você deve colocar, né? Um desengripante, um óleo próprio para isso, pode ser até um silicone, existem silicones industriais, né, que é próprio para isso, que a gente lubrifica impressora, existe um silicone da 3M, que ele é próprio para lubrificar. Oi, Silene Ferreira. Aí tudo bem, pessoal. O problema começa quando as pessoas começam com essas coisas, aí bota óleo de cozinha, aí bota qualquer óleo que vai formar resíduo e que vai estragar o seu equipamento, né? Então, eu resolvi falar sobre isso, inclusive até apaguei o post, queria pedir desculpa. Eu ia escrever, pessoal, mas aí escrever tem uma conotação completamente diferente. Cada um vai interpretar o texto da forma com que quer, né? Então, eu falei, eu vou fazer um live. Oi, Lisângela, bom dia. Oi, Neia, bom dia. Eu vou fazer um live que aí eu posso falar, né, e me expressar de uma maneira correta. As pessoas vão ver... as pessoas vão me ver falando sobre isso, eles vão ver a expressão no meu rosto, eles vão ver que eu não tô brava, que eu não tô brigando, que é uma orientação praticamente maternal, né? Oi, Cláudia Ferreira. Pode, eu acho que a intenção da pessoa, ela realmente conseguiu alguma coisa, conseguiu um resultado muito legal. Vocês sabem que até na minha fanpage eu acabei de compartilhar um vídeo da Pixar, que fala que o passarinho, depois eu vou ver lá, tá na minha fanpage, Coro Mais Cameu. O passarinho, a mãe dele tava tentando ensinar ele a comer e tal, e tem algumas coisas importantes neste vídeo, né? E uma das coisas é que a gente sempre pode aprender com os outros, mesmo que seja uma pessoa, assim, que tenha menos experiência que você, que tenha um cargo menor que o seu, que não seja designer ou que não seja... a gente pode aprender com todas as pessoas, porque a expertise do outro é sempre muito valiosa pra gente. A gente não pode menosprezar ninguém, não devemos menosprezar as outras pessoas, e acredito que a experiência do outro contribui muito para o nosso crescimento. Oi, Lohane, bom dia. Então, a gente não pode menosprezar a dica, né, que alguém deu sobre determinadas coisas. O fato é que tem gente que não vê vídeo. Então, a pessoa coloque óleo na sua lâmina. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, bota óleo de cozinha, e isso aconteceu. A gente não tô mentindo, isso aconteceu, isso é um fato. A pessoa depois falou... não sei lá o que aconteceu com ela depois, né? No primeiro caso, que foi a história de adaptar a caneta. Teve uma época que foi febre, né? Aqui no grupo, adaptar a caneta para você escrever com caneta colorida na silhuete, mas não com caneta própria da silhuete, com uma caneta, qualquer caneta. Aí colocava EVA, botava... Não sei se alguém que tá aqui lembra disso. E colocava a caneta para escrever. O que aconteceu que isso deu errado uma certa hora. A pessoa quebrou, ela não sei o que aconteceu lá. Oi, Fabiana. Não sei o que aconteceu lá, que de repente quebrou a caneta, a ponta da caneta Bic, né? Segundo o que ela tinha me falado, ela me chamou no reservado. Tô desesperada, tô desanimada. A Elisandra, estamos aqui também, bom dia. Minhas lâminas não duram nada, tentando amolar com folha de alumínio. Ai, que acabou de vez. Alguém tem alguma dica? Deve ser, né? Elisandra, pessoal, fala pra mim quanto tempo costuma durar aí a lâmina de vocês, que eu vou lendo aqui. Qual é o tempo que costuma durar geralmente a lâmina de vocês? Vocês podem responder pra mim enquanto eu vou falando? Então, o que aconteceu? Essa pessoa, essa menina, ela estragou mesmo a máquina dela, porque eu não sei o que aconteceu, desalinhou, descarrilhou lá, alguma coisa aconteceu, porque na hora que ela foi passar a caneta, quebrou. Foi alguma coisa errada, né? São testes que são complicados da gente fazer. Vocês concordam comigo? Porque esses testes, eles são riscados, certo? Então, assim, tudo bem que uma lâmina custa baratinho, né? Mas depois que você colocou, né? Se você colocar o óleo errado, como eu tô falando, quem chegou aqui agora... Quem chegou aqui
Eu tô falando que não é exclusivamente para ninguém, isso aqui não é recado, isso é orientação. Umas estão falando que, ó, tem gente falando durando 1 ano e meio, tem gente que fala que dura 6 meses, outros falam que duram 3 meses. Vamos conversar sobre isso, tá? Aqui tem gente que fala que varia, né? Então, depende da quantidade que a gente usa, né? Cada um tem uma duração diferente. Então, o que eu quero falar para vocês é que na ânsia que a gente tem de querer que uma coisa que a gente considera cara, então, por exemplo, a gente considera uma lâmina cara, mas para silhuete funcionar na sua casa, a única coisa que você precisa para ela funcionar, certo? A manutenção é a lâmina. Não tem mais manutenção. Porque uma base de corte dura muito. Você pode repor essa base de corte por muitas vezes. Dura muito, até quebrar, até partir, até ela não funcionar mais. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para potencializar o aumento, a melhora dos seus equipamentos. Então eu percebo que às vezes as pessoas estão achando, ó, a Joane falando que já tá com uma lâmina há 11 meses, a Tatiana diz que varia, notei que o convite de renda acaba com a lâmina, será somente que é somente uma encomenda? Tatiane, não é isso, às vezes é outra coisa, daí eu vou falar aqui também. Então, o que eu quero falar pra vocês é que não tem problema amolar a lâmina não amola a lâmina com alumínio, pessoal. Não amola, tá? Você pode conseguir, na hora que você for passar o alumínio, se tiver uma colinha, se tiver alguma coisa atrapalhando a sua lâmina, vai ajudar. Mas falar que amola, não amola. Não amola. Porque vamos pensar no alicate de unha. Vamos pensar no alicate de unha, né? Como é que se afia um alicate de unha? Com esmerilho? Eu não sei falar, porque só conheço o nome aqui popular que se dá na cidade, mas acho que é esmerilho, né? Com fio de diamante. Só daquela forma que dá pra molar uma lâmina. Certo? E às vezes alguém consegue dar uma melhoradinha no corte, mas falar que ela vai durar eternamente amolando lâmina com alumínio, não vai. É um quebra-galho, né? É alguma coisa que você vai conseguir fazer ali para você conseguir terminar uma encomenda. Muitas vezes, esmeril, a Tatiane falou, esmeril, né? Então, é isso mesmo. Precisa de um negocinho para você amolar a lâmina direitinho, né? Então, a lâmina de um alicate, de uma tesoura, de alguma coisa, certo? E aquela lâmina da silhuete, ela é tão fininha que acho que se for passar alguma coisa, ela quebra, né? O cara precisa de uma lupa para conseguir amolar aquilo ali. Então, acredito que é um investimento que você vai ter que fazer e é o único investimento praticamente que você faz para sua silhuete rodar. Você compra uma máquina, você usa essa máquina na média aí 2 anos para valer mesmo, sem precisar, pessoal, fazer manutenção. É um equipamento que praticamente não tem manutenção. Vocês estão entendendo? E vocês usam mesmo para valer a lâmina, então tem que ter. Tem que ter. Eu entendo que às vezes a gente acontece alguma coisa, já aconteceu comigo, né? E essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês hoje. Tenham sempre uma lâmina reserva, 2. Tenha 2, sabe? Aí você abriu uma nova, já compra outra. É a única coisa que você vai precisar para valer na sua vida. É da lâmina. Aí a Daniele tá falando, tem gente pingando óleo de máquina. Então, é isso que eu tô tentando falar. Vocês podem fazer o teste pra ver se funciona. Eu também vou testar, tem umas lâminas aqui. Mas comprem o óleo adequado, não é óleo, é um desengripante. Porque óleo não vai dar certo, tá? Qualquer óleo, não é qualquer óleo, porque se deixar resíduo, você pode prejudicar a sua máquina de alguma forma, pode até pingar no papel. Então, existem silicones apropriados para isso. Quero ver se eu encontro esse silicone para mostrar para vocês. Tentem, não custa a gente tentar, mas com responsabilidade, né? Não vamos colocar óleo de cozinha, óleo Singer, porque o óleo Singer também deixa resíduo,
tá? Ele deixa resíduo, então cuidado, usa um óleo específico, o desengripante, o silicone para lubrificar, impressora tem um silicone, vai nessas casas de manutenção de impressora e pergunta para eles qual é o silicone que vocês usam para lubrificar, eles vão mostrar, ok? Então tem que cuidar, ok, pessoal? Agora eu quero dar algumas dicas para vocês para fazer a sua lâmina durar mais. Como é que você pode fazer para sua lâmina durar mais? Tem gente que tá falando aqui que a lâmina dura 1 ano e meio, tem gente que tá falando que a lâmina dura 6 meses, tem gente que tá falando minha lâmina só dura 3 meses. Então, o que acontece? A lâmina, ela pode realmente durar menos do que aquilo que ela deveria durar, que ela poderia durar se você não usar bem. Uma das coisas que eu percebi no decorrer do tempo, que eu fui testando, acho que sim, tem o WD-40, né? Esse WD-40 é um desengripante. Alguém falou, acho que é Tereza. É um desengripante, tá? Então ele é próprio para isso, pode usar, ok? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês ajudarem a lâmina de vocês, talvez você já tenham ouvido isso, talvez você já tenham ouvido falar, mas isso é fundamental. A lâmina, ela é delicada. Se você usar ela muito grossa, muito profunda pro papel, por exemplo, hoje eu consigo cortar papel 180 gramas no 3, certo? Que já é a configuração que você pega lá no estúdio, tem a indicação. O papel offset não tem nenhuma indicação. Eu vou testar e vou conversar com vocês, tá? Sobre essa questão, se vai dar certo, se não vai dar. Eu quero agradecer, inclusive, a pessoa que falou sobre isso, porque ela fez na maior das boas intenções, né? Então, nada contra, mas assim, são coisas que a gente pode testar. Esses dias alguém me deu uma super dica aí do foil com Xerox, né? Eu testei e funcionou. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, facilita a nossa vida, ok? Então, vale a pena, mas com cautela, com cuidado, né? Pra gente não acabar prejudicando aí o nosso equipamento. Então, sobre o papel, sobre as lâminas que perdem o corte muito rapidamente. O que acontece é que existem as configurações que o estúdio manda a gente fazer. Muitas vezes a gente não segue aquelas configurações, você mesmo faz a sua configuração e o que acontece é que a lâmina fica muito pesada. Toda vez que a lâmina ficar pesada no equipamento, você vai saber. E isso é só a experiência que vai mostrar pra você. Eu já sei quando a lâmina tá pesada, quando às vezes eu esqueço, tô trocando de papel. Às vezes eu uso um papel, às vezes eu uso um papel mais fino, outro mais grosso. Às vezes a configuração, oi Ana Carolina, oi Valdirene, bom dia pra vocês. Às vezes a gente tá trocando e a gente esquece. E nessa lâmina agarra, vai... Quando a máquina faz esse barulho, eu ouço pessoas falando assim, coloca, lubrifica o carrinho, lubrifica a sua máquina. Eu não consigo responder todo mundo e ajudar todo mundo. Os que eu consigo falar, eu falo. E às vezes acaba passando, não dá. Então, vamos falar num vídeo sobre isso. Se a lâmina agarrar, se fizer... Não é o carrinho que tá travado, é a sua lâmina que agarrou na parte de baixo da sua base de corte. Ela tá muito profunda e ela vai quebrar a sua lâmina. Se quebrar a sua lâmina, não corta, gente. Depois ela vai perder o corte. Quando faz esse barulho, eu desligo mesmo no botão. Agora, a Camel 3 tem um botãozinho do lado, né? Desligo lá. Na Camel 1 é no meio. Eu aperto e desligo. Não interessa se não terminou o trabalho. Prefiro perder o papel do que perder, porque é uma folha que eu vou perder, né? Eu vou perder uma impressão, uma folha, do que perder minha lâmina. Fez barulho, agarrou? Desliga. Se ela fizer aquele barulhão de agarrar, é porque a configuração está muito pesada e vai quebrar a sua lâmina. E aí você não sabe por que a lâmina não dura. Não dura porque ela agarra na base de corte, ela trava, porque a base de corte da Silhouette é um acetato grosso. Ele foi feito para suportar a lâmina, certo? E então, se agarrar em alguma ranhura, em alguma coisa, ele trava e ali ele quebra. Olha a Liuane falando que troca a lâmina uma vez por ano. Sabe? Por que algumas pessoas conseguem usar a lâmina muito mais e outras muito menos? Mas, Patrícia, a Camel 3 configura sim a lâmina automaticamente, desde que você coloque o papel adequado. Se você colocar lá que é um papel grosso, ela já vai no 5 e ela vai configurar, ela fica batendo até a lâmina chegar no 5.
E aí ela vai cortar no 5, é você que diz pra ela qual é a configuração. E lá no estúdio tem como vocês colocarem os tipos de papéis. Então, no 180 eu tenho cortado na configuração, que é lá para papel padronizado 180. Então, quando eu vou cortar Color Plus, eu coloco papel padronizado 180, ela vai na lâmina 3, espessura 30. E corto o offset no 3, espessura 33. Isso quando a máquina, a lâmina tá novinha. E tá funcionando super, entendeu? Eu parei de perder lâmina, tá incontável o quanto de tempo que essa lâmina tava na minha Cameo 1, agora eu tô com a de corte profundo, a outra lâmina de corte profundo, não, aquela automática, porque veio no Cameo 3, mas assim, pessoal, a gente tem que tomar super cuidado. A Ziná tá falando que é medrosa e tal, é assim, gente, a lâmina, quanto mais devagar ela cortar, mais profundo ela vai fazer o corte. Por isso que em rendado, a gente coloca a lâmina bem devagarzinho, para ele cortar bem cortadinho. Quanto mais rápido, automaticamente ela vai cortar mais rápido. Então, tende a fazer o corte menos profundo, ok? Então, a gente tem que entender que, às vezes, mesmo que você deixe uma bem devagarzinho, estiver profundo, pior ainda, sabe? E essas coisas, essas são as minhas experiências, pessoal. Isso é minha experiência. Em se tratando de silhuete, em se tratando do equipamento silhuete, cada pessoa tem uma visão, tem alguma coisa que pode acrescentar. Por quê? Porque é só a experiência de cada um no dia a dia que vai contar. Não é verdade? Porque cada um tem uma experiência diferente da outra. Então, a primeira dica para você, que eu dou para você é na hora de você usar a sua lâmina, use a configuração adequada para o papel. Se você não sabe, como por exemplo, a gente que trabalha com convite de casamento, às vezes quem trabalha muito com offset não tem uma boa indicação. Então eu vou sempre pelo menor. Porque se ela não cortar, o máximo que vai acontecer... Bom dia, Paty. O máximo que vai acontecer é estragar o meu papel. Ok? Então eu vou lá, espessura, quando eu vou cortar offset, 240 gramas, porque 180 é normal, né, pessoal? 180 gramas. Ah, outra coisa, papel mate. O papel mate a gente tem que tomar cuidado, porque ele é fino. Ele tem 220, mas ele é fino. Então a gente tem que cortar, configurar 180 normal, para papel 180. Então, quando eu vou configurar um papel mais maçudo, que são esses papéis que são, às vezes, o papel opaline, o papel, agora que eu tô usando macato, é bem grosso, macato, bem fofo, assim, então ele precisa, às vezes, de uma profundidade maior. Eu comprei a Cameo uns 6 meses, deixa eu ver aqui o que a Alexandra tá falando. Ai, não consigo ver. Passa tão rápido, gente. Eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo aqui, passa muito rápido. Eu comprei outra Cameo há uns 6 meses, a Cameo 2, diferente da outra Cameo que eu tenho. Só na 2 consigo utilizar a velocidade máxima 5. Passa, não consigo ver o resto do que você colocou, Alexandra. Porque eu tô com o celular deitado, fica um espacinho muito pequenininho para ler o que vocês escrevem. E não deu para ler o resto que você colocou aqui, tá? Então, uma das coisas que eu quero falar para vocês é, respeitem. Se vocês respeitarem a configuração que o estúdio manda, a lâmina pode durar muito mais, entendeu? Então, por exemplo, se você for um corte reto, um corte que não tenha muita firula, você pode aumentar a velocidade de corte, que não tem problema nenhum, ele corta. Agora, se for coisas muito curvas, aí você respeita o limite de velocidade lá que eles pedem, não entendi o que a Lê queria dizer ali, tá? Mas usem sempre a configuração que o estúdio pede. Quando eu vou cortar offset, que eu tenho uma configuração específica para o offset, tá? Criei o meu próprio material. Então eu uso hoje, se a minha lâmina já estiver usada, eu uso lâmina 4 e espessura 33. Mas primeiro, com lâmina nova, eu testo no 3 e espessura 33, tá? Passando da velocidade 5, corta errado, independente de ser corte... Ah, tá, Alexandra. De ser corte... Tá. Alexandra,
Você fez aquele procedimento da limpeza que a Patilia indicou pra gente, de passar eu falei ontem, até excluí a postagem. A gente ficou sem energia aqui, acabou nossa energia, porque olha a Keila aí falando que a lâmina dela chegou durar 2 anos e ela usa muito mate e gloss, tá vendo? Então a experiência das pessoas ajuda bastante, né? E se não tá durando da gente, a gente tem que saber o que tá acontecendo, alguma coisa a gente tá fazendo de errado. É super normal também, quando você é novato, né? Você não conseguir fazer as configurações, você errar, você perder acessório, perder base de corte, isso é normal porque faz parte do aprendizado, ok? Mas com o tempo a gente vai entendendo como funciona, né? E as coisas vão melhorando para nós. Então, Alexandra, esse negócio de cortar torto, você tem que ver 2 coisas. A base de corte, toma cuidado. Eu comentei com vocês ali, né? Eu vou falar um pouquinho sobre base de corte. Veja se a sua base de corte ela não tá soltando na hora de cortar. Porque esse negócio de cortar rápido, pode ser que ela esteja dançando dentro da sua silhuete. Veja se ela não tá saindo do lugar. Se ela estiver saindo de um lugar, começa a ver se você tá usando, que base que você tá usando, se tá... Eu tenho que dizer que, assim, eu já vou falar sobre base de corte, vou falar um pouquinho sobre a minha própria opinião sobre isso e tal, e a gente tem que tomar cuidado de não usar, né, base de corte muito grossa, pra não fender o rolete, essas coisas todas, tá? Agora, passa Clean Clear para fazer uma limpezinha, né? Eu uso um programinha que eu gosto mais do que o Clean Clear, que é o IAC. Eu gosto porque ele tem mais funcionalidades, eu gosto dele. Então eu faço uma limpezinha, ajuda, desliga um pouco a silhuete para ver se não é isso. Agora, pode ser também que seja um problema, como eu tive que enfrentar um problema com a minha silhuete durante quase 2 anos. De 1 ano e meio, pelo menos, eu tive que enfrentar esse problema. Amanda, nos primeiros dias ela não cortava. Depois que eu comecei a pegar o macete dela, começou a cortar perfeito. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai aprendendo. Então, a sua lâmina, ela tem a vida útil. Às vezes, se você trabalha demais, eu, por exemplo, às vezes fazia 300, 400 itens, né? Numa encomenda de casamento, alguma coisa assim, fazia um monte de coisa. Olha a Lorraine aí falando que sempre respeita a configuração de corte e tá usando a mesma lâmina há 4 anos. Foi o recorde agora, hein, Lorraine? Então, eu acho que assim, depende muito mais, eu acho que da forma com que a gente usa o acessório, se não quebra a pontinha, é igual tesoura, gente. Eu tenho uma tesourinha maravilhosa da Arte Montagem que caiu. Quebrou a ponta. Então, para acabamento, ela era maravilhosa, mas ela quebrou a ponta. Quebrou a ponta, quebrou algum pedacinho que às vezes é imperceptível, às vezes a gente não vê. Porque pode ver que a lâmina, ela é na diagonal. Vocês perceberam que ela é na diagonal? Ela tem uma pontinha lá na ponta. E com certeza é essa pontinha que quebra. Se ela quebrar, já era, entendeu? Já era, ok? E agora eu quero falar uma coisa pra vocês sobre a base de corte. Base de corte. Olha só. A base de corte de vocês, ela pode durar... As minhas duravam 1 ano e meio, ano. Ela só quebrava mesmo porque... O que eu tava fazendo? A gente não sabe. Mas vocês sabiam que a base de corte... Que a cola da base de corte de vocês, ela é... O solvente dela é água? Eu tive problemas com lâminas que não duravam 1 mês. Depois percebi uma diferença. Todos os problemas eram com lâminas fabricadas no Vietnã. Ô, louco! Será? Então, às vezes pode ser, gente, que um equipamento ele tenha vindo com problema, um lote com problema. Pode ser. Mas lâmina não durar 1 mês, a lâmina chegou cortando e depois ela não cortava, quebrou, né? Estragou, tá? Então, tá mais na configuração do uso, né? Tá mais no problema de uso, porque se ela chegou cortando, de repente ela parou de cortar, alguma coisa aconteceu, tá? Lembrando, né, gente, que depende muito da quantia de encomenda. Então, Tatiane, é isso que eu ia falar. Eu, às vezes, pegava uma encomenda grande. Eu fazia 200 convites do mesmo jeito, depois fazia não sei quantas caixinhas de bem casado, caixinha de... Poxa...
eu fazia uma comparação. Se a encomenda deu R$ 2.000, R$ 2.500 e eu gastei uma lâmina de 70, de 80, não sei quanto é agora, acho que 80, né? Poxa, é praticamente um único material que precisa na silhuete. Poxa, entendeu? Então, era justo que se acabar, né? Vi as 3 estragar, a última semana parou, depois mudei de fornecedor, não tive nenhum tipo de problema. Pois é, Renata, pois é, pode ser que existem vários materiais que às vezes vêm com problema e que acontece isso. Pode ser uma coisa, mas isso não é regra, pessoal. Isso não é regra, isso é uma exceção, né? Geralmente as coisas dão certo, tá? E se você tá cortando 100 folhas e a sua lâmina estragou, alguma coisa está acontecendo. Então, observa as configurações de corte para você cuidar da sua lâmina. Cuide dela, cuide dos seus acessórios. Não vai enfiando qualquer coisa nele, entendeu? Porque são coisas que custam dinheiro, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre base de corte. A base de corte, a gente fala, posso ou não usar a base de corte, como chama? Similar, né? Pode, desde que a base de corte respeite as configurações adequadas da máquina. Então, a espessura em milímetros, tem que respeitar isso aí. A grande questão que eu já comentei com vocês, por causa dessas dicas maravilhosas, dessas dicas que a gente recebe de bom coração das pessoas, funciona por um tempo e depois a gente tem que acabar pagando preço, né? Eu usei base da Cricut por 1 ano a fio. Nossa, as bases da Cricut duram pra caramba, porque elas são mais resistentes, elas são mais fortes, a cola delas, ela é macia, é uma coisa de outro mundo de maravilhosa. Porém, detonou a minha máquina, né? E eu já mostrei isso aqui no ao vivo, aqui no grupo, porque não era pra ser usada na silhuete, ok? A base da silhuete é a base da silhuete, e cuidando bem da base, você pode usar ela muito tempo, 1 ano também e mais até. Tenha 2, 3 bases aí pra você trabalhar e você não vai ter problema durante 1 ano com base de corte. Agora, se você usar a lâmina profunda, vai cortar. E onde corta demais, o que acontece? Parte. Principalmente quando a gente tem vários tipos de trabalhos repetidos. Então, se você começa a fazer um trabalho repetido, e ela tá cortando profundo, por causa dela cortar várias vezes ali, ela vai partir. Ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A Camel 3, ela tá mais forte. Então, a gente não vai falar nada sobre essa questão, porque ela tá suportando materiais mais fortes. Mas a Camel 1 não suportou. O que eu tô dizendo pra vocês é a mais pura verdade. E eu não tô dizendo que base que não seja original é um problema. Não é isso que eu tô falando pra vocês. Não é isso. Eu tô falando da minha experiência. E aí o que eu tenho pra dizer pra vocês é: verifiquem se ela entra bem, entendeu? Se tiver mesmo, até acetato. Acho que a Patilia sempre fala, as minhas bases são feitas. Eu faço as minhas próprias bases de corte, mas ela usa acetato com a mesma espessura da máquina e tá tudo bem também. A Camel 3 acho que é mais forte. Não vou indicar pra ninguém também colocar uma base da Cricut lá, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida, não aconselho ninguém a fazer, tá? E mais uma vez essa é a minha experiência, porque vai ter gente que vai falar assim: eu tô usando base da Cricut há 200 anos e nunca aconteceu nada. É com ela, comigo aconteceu. É a mesma coisa da impressora HP Pro 8600, que é uma impressora que você pode adaptar o book e tal. Jaqueline, quando eu tenho um trabalho que eu vou cortar várias vezes, eu vou mudando a posição do papel. Isso mesmo, Jaqueline. A Jaqueline Torres dando aí, quando tem que cortar várias vezes, ela vai mudando a posição do papel, porque se ficar riscando no mesmo lugar, vai cortar. A Liane falando que tem uma base há 3 anos. Gente, os equipamentos são sim duráveis. Eles não foram feitos para se acabar. Então, às vezes, a gente, por mau uso, acaba danificando, né? E eu quero dizer para vocês que não estou falando nada contra ninguém. O que eu estou falando é aquilo que eu estou vivendo, a minha própria experiência. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês também
é que quando eu fui comprar a minha HP Pro 8600, eu lembro da Gil Soares. A Gil Soares, conheci ela há muito tempo. Não compre a L800, não fique fazendo isso, Bia, não vai dar certo. Mas a HP Pro 8600, ela é R$800, enquanto a L800 custa quanto? O dobro do preço. Ah, Drica, que legal, Drica agradecendo pela ajuda. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e fui pelo caminho mais fácil. Comprei uma HP Pro 8600, a impressão não era boa. Veio com o Booking instalado, né? Com o Booking instalado. O que aconteceu? Estourou o Booking na impressora, melecou tudo, queimou a impressora. Quer dizer, a L800, a L365, 75, não lembro mais agora, a L805, né? Elas são próprias para isso. Você tem a garantia do fornecedor, sem contar que tem mais qualidade na impressão. Então, não adianta ficar tentando caminhos assim obscuros, né? Caminhos mais práticos, mais fáceis, porque isso já foi testado e comprovado por muitas pessoas, né? Pois é, agora vamos falar, a Tati tá falando que tem 8 meses de silhuete, eu aprendi aqui no grupo Repor a Cola das Bases, mas são tantas ideias que não sei se estou fazendo direito. Então, o que eu quero falar pra vocês é que eu já escrevi um post aqui, falando uma vez que eu não gosto da cola da Acrylex, e eu tenho os meus motivos tinha os meus motivos pra não gostar. A cola da Acrylex, ela ia formando uma coisa espessa, ela ia formando um troço espesso, e aquilo ali ia ficando grosso na base, porque eu não conseguia tirar. Depois eu descobri que eu podia tirar aquilo. Aí eu passava acetona e arrancava aquele negócio com acetona. Pegava acetona, peraí, gente, não sai daqui agora. A Bia passa acetona. Para com isso, fica aqui, não vai embora. Eu passava acetona e arrancava a cola com acetona. Depois teve gente, vamos passar desengordurante, tudo na boa intenção. Todos nós estávamos com boas intenções quando a gente estava falando isso. E aí resseca a base fica dura, daí a base quebra e não dura nada, ok? Eu descobri esses dias que a base, o solvente da cola é água. É água. Qual é o solvente da cola da base de cola? Água. Então, lenço umedecido, amores. Passa lenço umedecido que sai toda a cola. E uma outra coisa assim, passo o lencinho umedecido para repor a cola, para trocar a cola, ou então só para fazer a cola dilui a cola um pouquinho e ela volta a grudar. Então você pode até trabalhar mais um pouquinho. Olha aqui. Qual é a dúvida da Laura? Qual é a dúvida da Laura? Repete aí, Laura, que eu não vi. Olha aqui, ó. Não precisa de nada. Você compra um lencinho umedecido. Esse lencinho umedecido é bom pra você limpar sua mão quando suja de cola. É bom pra você limpar quando sai cola ali. Compra um potinho desse aqui. Dura, gente. Massa, vem tanto nesse troço aqui. Olha, tá cheinho. Vem tanto. Compra, custa R$10. Você passa ali. E se você tiver o spray da 3M, e a mesma coisa acontece com a colinha da Acrylex. Aí eu falei, eu não gosto da cola da Acrylex. Mas eu descobri que com a colinha da Acrylex, o que acontece? Eu passo o lencinho umedecido e a cola volta de novo e gruda outra vez. Então é boa também, entendeu? Então, é tudo uma questão da gente experimentar, e a experiência não precisa passar nenhum produto corrosivo na sua base de corte para ressecar ela e para ela quebrar. Só quem já trabalhou bastante tempo e usou produto agressivo na base de corte sabe que a base quebra, sabe? Ela parte mesmo, ela quebra quebrado, sabe? Então, não precisa de muita coisa. Você pode fazer o seu acessório durar muito mais. Mas não é só uma questão da gente pensar assim, eu não tenho dinheiro. Aquelas lâminas, não sei, gente. Pode ser que funcione, sabe? Thaís Stefani, eu acho que é da Grafitec, né? Vocês estão perguntando a lâmina da Grafitec. Porque a Grafitec é um outro plotter, né, de recorte, maior do que a silhuete, e parece que ele corta papel também, tá? Mas eu conheci um amigo que tinha uma Grafitec e tal, e ele comprou uma plotter agora ela tem
Gente, ela tem uns 3 metros. Ela é maior do que esse meu quarto aqui que eu trabalho, que é 3x3 no meu quarto. Então aqui cabe ela apertada aqui. Ele tá usando uma super pra fazer envelopamento, que daí dele só corta adesivo, né? Então, eu não sei falar se aquela lâmina da Graphtec dá pra usar na silhuete, mas testar é complicado, né, pessoal? Eu que não vou querer pagar pra ver se dá ou se não dá. Então, sei lá, alguém tem que ter coragem pra fazer isso, né? Mimos, quanto o acetato ser mais fino, dá muito problema. Já estou com a minha Sil 2 anos, uso base de pasta LA3, ainda não tive problemas. Não, acetato muito fino, Mimos Kate, alguma coisa assim. Não, porque a silhuete vai cortar. Tem que ser na espessura aí da base, né? Porque, por exemplo, eu tô cortando acetato aqui, a gente consegue cortar, então tem que ser um acetato com a espessura adequada. Eu não sei aqui a espessura, gente. Vocês têm que ver aí, tá? A espessura. Não tenho a menor ideia, até porque eu nem leio inglês, não sei. Tô tentando ver aqui, ok? Então, pessoal, às vezes é o mau uso do equipamento, é o mau uso do acessório que faz com que você perca ele por mais tempo. Agora, vamos falar, né, da visão empreendedora, da visão de quem trabalha em casa. A gente tem uma mania de viver na escassez. A Ângela Maria aí, ó. A Ângela Maria dando a dica. Obrigada, Ângela. Tem que ser de 20 micras, ou seja, 0,02 milímetros, ok? Eu acho que lá na Lavoura Papéis, eles já vendem o acetato para base de corte também para quem quiser, ok, pessoal? Bom, continuando aqui com o nosso raciocínio. Vamos falar agora da visão de empreendedor, né? Da visão de negócio. Daisy falando, lavar a base, colocar debaixo da água mesmo, resseca? Não, gente, nós acabamos de falar que a base de corte, ela é... Fabiana, eu sei que... Eu vou terminar também rapidinho já, tá, pessoal? Porque eu sei que todo mundo tem que trabalhar e coisa mais terrível do mundo, né? Ficar perdendo tempo. Mas olha aqui, ó, isso aqui... Isso aqui é a base de água, um shampoozinho neutro de bebê que não vai machucar, não vai agredir. Mas se você botar ela na água e deixar um pouquinho de molho, depois você passa a mão, passa uma esponjinha, qualquer coisa com detergente neutro, sai tudo, gente. Deixa de molho uns 15 minutinhos, ela fica toda branca, passa um sabãozinho, sai tudinho pra você repor também, tá? Então, bom dia, Suzane. Vamos falar um pouquinho sobre a visão de negócio. Vamos falar um pouquinho sobre a visão que o empreendedor tem que ter, né? Que às vezes falta para muita gente. Existem estudos comprovados, vários estudos comprovados, que o ser humano, a gente tem a tendência de viver na escassez. A gente vive na escassez. Então, a gente tem uma tendência, eu não gosto dessa palavra. E até quando eu vou falar com meu filho, que eu não quero dar alguma coisa pra ele, um brinquedo, eu procuro não falar, eu não tenho dinheiro. Eu falo, filho, agora não dá, a mamãe disse que agora não, você vai ganhar o presente no Natal, nós já conversamos sobre isso, blá, blá, blá. Por quê? Nós temos uma tendência de viver na escassez. A gente tem uma tendência de pensar que a gente é pobre, que a gente nasceu pobre, viveu pobre, vai morrer pobre pro resto da vida. Então, é um pensamento que a gente tem. E aí você fica dizendo, porque assim, existe também a conversa, aquela conversinha que você mantém na sua cabeça, chama-se representação interna. Quanto mais você faz essa representação para você, quanto mais você repete essas coisas para você, mais você acredita naquilo que você fala. Então é preciso mudar a nossa representação interna. A gente tem mania de achar que é pobre, que a gente não tem dinheiro para comprar kit digital, a gente não tem dinheiro para comprar base de corte, a gente não tem dinheiro para comprar uma lâmina, e a gente deixa de investir no nosso negócio. Eu vou falar uma coisa para vocês de uma amiga que eu tenho aqui, que ela tem um negócio na casa dela. Mas você vai... Ela tem representantes, né? As representantes, as vendedoras vão lá na casa dela. Mas às vezes ela tá atendendo uma pessoa e chega outra pessoa. Se eu estiver lá, eu quero ajudá-la. Mas ela não tem uma caneta extra. Ela não tem. A calculadora dela é desse tamanico. Sabe aquelas calculadorinhas desse tamanico? Sabe? E ela tem mais de 40 revendedores. Desse tamanico assim. Ela não tem lápis. O lápis dela é desse tamanho assim.
Eu falei, eu não acredito que você não tem uma caneta, que você não investiu numa mesa, numa escrivaninha para você trabalhar. Eu não acredito que você atende. Ela tem uma baita de uma casa, a casa dela é espetacular. Você não deixou um escritório para você atender seus clientes. Você atende seus clientes na mesa da cozinha. Eu falei, não tô acreditando que você não investe nas coisas. Não tem um bloquinho de anotação, anota em qualquer pedaço de papel velho, depois perde o papel. Eu falei, cadê a sua estrutura de trabalho? E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu acho que quando a gente trabalha, gente, mesmo você que tá trabalhando na sua casa, ai, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês a minha primeira mesa de trabalho. Foi meu marido que fez, com restos de coisas da loja que ele era gerente. Com resto, porque ele pegava resto dos montadores lá e montou a minha mesa. Eu vou mostrar pra vocês a minha primeira mesa de trabalho. Eu sempre tive o meu lugar de trabalho, ainda que fosse encostado no canto da minha sala. Por quê? Porque, poxa, gente, investe um pouquinho em você, mesmo que seja qualquer coisinha, sabe? Então, nós temos essa visão de escassez. Não tenho dinheiro, sou pobre, não tenho dinheiro para comprar base de corte, não tenho dinheiro para comprar lâmina, não tenho dinheiro para comprar kit digital. Quando a gente vive, olha só a Bianca Cantino falando aqui, ó, tem um curso muito bom para deixar de pensar nessas crenças limitantes. Ah, eu gosto desse criação de riqueza aí, acho que é do Paulo Vieira, né, Bianca? Super indico também. Façam, vejam um link aí que a Bianca Cantino tá falando para vocês. Então, a gente tem uma mania de viver na escassez, de eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. E quanto mais você repete isso pra você, mais você acredita. Então, não tô falando aqui, gente, de nada. O que eu tô falando pra vocês é que a sua representação interna é que a gente tem que entender que nós estamos no negócio, a gente precisa comprar base de corte, silhuete, papel, sabe? Papel você tem que comprar. Você tem que comprar, você tem que comprar as coisas que você precisa. É lógico que nós vamos tentar baratear ao máximo o custo do nosso produto. Vamos tentar, porque é barateando o custo que a gente consegue aumentar os lucros, certo? Mas não pode deixar de ter o necessário, o essencial, certo? A Eliane Santos falando da Paula Abreu, detox de dinheiro. Às vezes esses títulos desse pessoal que ajuda a gente melhorar as crenças que a gente tem, que a gente carrega, que foram os nossos pais que trouxeram, que nos ensinaram, né, a pensar dessa forma, a cultura que às vezes não ajuda, detox de dinheiro. A gente tem muito problema, né, pra falar sobre dinheiro. Então, se olha, detox de dinheiro, você não quer nem ver, credo, esse negócio aí, não é pra mim, o dinheiro é mau, eu não gosto de dinheiro. Né? Dinheiro quem tem dinheiro é gente ruim. Esse dia eu já falei sobre isso, né? Gente que é mau caráter e essa coisa toda. Então a gente tem preconceito, a gente não vai ver. Mas a Eliane tá indicando a Paula Abreu, eu também. Eu não me conectei muito com a Paula Abreu, mas às vezes você se conecta. Eu gosto da Flávia Melissa também. A Flávia Melissa, ela é psicóloga. Eu já indiquei ela várias vezes, indico para os meus alunos. Ela me ajudou muito a vencer várias coisas, vários problemas. Eu acho que, tirando a parte do esoterismo, né? Eu acho que eu gosto muito dela, tá? A Bianca Cantino tá falando, tem que aprender a investir. Exatamente, investimento não é gasto. Tem que saber investir no que é importante para fazer o trabalho rodar. Exatamente. Certo, pessoal? Então, precisa ter 2 lâminas? Vai lá, compra 2 lâminas, deixa de reserva e sempre mantenha, uma vez por mês, vai fazer o checklist do material que você precisa para repor o seu estoque, para depois não ter aquele sofrimento absurdo na hora de fazer uma encomenda e a sua lâmina não tá cortando, ok? Tenha sempre acessórios de reserva aí para você conseguir fazer o seu trabalho rodar. Renata, eu erro pelo excesso, compro estoque de diversos tipos de material quando vi gastei demais. Renata, eu tenho conteúdo fantástico que eu vou disponibilizar para vocês aqui no grupo. Deixa eu só lançar meu novo curso de casamento, né?
tô na correria para lançar e tal, eu quero fazer um conteúdo bem legal com vocês, é uma aula mesmo, falando sobre investimento. Então, na verdade, o título é o Cuidado com o Endividamento no Scrap Festa. Então, a gente vai falar sobre esses excessos que a gente comete, que eu já cometi, vou contar minhas histórias para vocês, tá? E aí, vocês vão acabar aprendendo com as histórias. A Bíblia tem um versículo que fala assim, que o nécio, que é a pessoa que não é... Ele tá em Provérbios, não sei o número agora. O nécio, que é aquela pessoa maluca, que é o louco, né? Ele não aprende nem com os seus próprios erros. O inteligente aprende com os seus próprios erros. E o sábio aprende até com os erros dos outros. Então, às vezes a experiência do outro, para quem é sábio, ele vai contribuir, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Tatiane, eu trabalho em casa, na sala por enquanto, e quando faço encomenda, já faço pedido com o meu logo e recibo, você já vê a diferença? Exatamente! Então não importa, já vê a diferença dos clientes, acredita? Eu acredito, Tatiane, porque a gente pode trabalhar na sala da nossa casa, mas nós temos que ter profissionalismo, né? E não só questão de ser profissional, é questão de você saber que você tem um espaço para você. Trabalhar na mesa da cozinha, fazer o almoço, ter que arrancar todas as suas coisas e depois ter que montar tudo de novo. Então pede pro marido, chora, gente, chora, eu quero uma mesa, me ajuda. E faz uma mesinha, coloca num cantinho da sua casa aí para você trabalhar. A gente precisa disso. E desenvolver essa visão de que é importante sim a gente investir no nosso negócio, é importante sim a gente ter equipamentos sempre à mão para que você não sofra, tá? Para que você não sofra, ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, não vou mais tomar o tempo de vocês, porque senão a gente vai aqui e fica 2 horas falando, né? E não é o objetivo. Pensem sempre na configuração da lâmina de vocês, direitinho, com o papel. Faça uma configuração aí, caso você não tenha um papel, faça uma configuração teste. Se a lâmina agarrar, para tudo, diminui a espessura. Tá no 33, põe no 30, testa de novo, agarrou, diminui lá, se tá no 4, põe no 3, né? Assim a sua lâmina vai durar mais. E anote as configurações, né? E a dica do dia aí é que você não precisa fazer nada para tirar nada de tão assim grandioso para tirar a sua cola. Basta lencinho umedecido, vai ajudar você muito. Ok, pessoal? Então, um bom dia de trabalho para vocês e até a próxima!